Nova Manhã. Pensa Comigo, com Gabriel Chalita. Sempre com a gente, né? Para trazer alguma visão assim que vai além do nosso senso comum, Gabriel Chalita. Bom dia para você. Como você, Michele, você, Mauro, não querem tocar no assunto sogra, eu também não vou tocar. Eu vou tocar no assunto língua, então. Aproveitar. Boa. Sabe que é uma coisa fascinante do Papa Francisco? É que ele traz temas dos cotidianos para refletir coisas muito profundas, né? Então, pegando a questão da sogra, dessas histórias de que é melhor a sogra morar longe ou não muito longe para não vir com a mala toda e nem muito perto para não ir todo dia em casa. Enfim, ele pega isso e traz um problema que é muito complexo, que é o problema da fofoca, da língua. O Mauro, que gosta dos estoicos, né, o Zenão, que nasceu na ilha de Chipre, que é fundador dos estoicos, é atribuída a ele aquela frase, aquele pensamento, né, que é colocado em muitas culturas também, que deve haver uma razão para nós termos uma boca e duas orelhas. E o Zenão também dizia que é melhor a gente tropeçar com as pernas do que tropeçar com a língua, porque há um risco imenso de nós destruirmos as pessoas com a língua, com a fofoca. O Código de Hammurabi, que é uma das legislações mais antigas que se conhece, de 1800 a.C., ele começa a sua legislação prevendo com a pena de morte aquele que atribui alguma coisa incorreta a alguém e não pode provar, que era o falso testemunho. Então, cuidado quando você espalha inverdades sobre outras pessoas. Tem um filme belíssimo com a Meryl Streep, com a Viola Davis, se não me engano, de 2008, chamado A Dúvida, em que um padre, num sermão, ele se lembra de uma história que aconteceu com um padre mais antigo, uma mulher que foi se confessar e disse, olha, eu nem conhecia a pessoa e eu falei muito mal dela. Eu espalhei um boato horrível sobre essa pessoa. Aí o padre falou, tá bem, então a sua penitência é a seguinte, você vai subir até o sino da igreja, pegar um travesseiro, cortar o travesseiro e deixar as penas voarem. E ela faz isso, né? Sobe, vai lá com o travesseiro, achou meio estranho a penitência do padre, e aí aquelas penas se espalham pela cidade. Então ela volta e fala para o padre, olha, já fiz, agora estou perdoado. O padre diz assim, não, agora vai recolher cada pena que voou daquele sino da igreja. E a fofoca é isso. Você diz coisas contra outras pessoas e isso vai ganhando um volume impressionante. Agora veja, a gente está falando de uma fofoca sem redes sociais, sem esse canhão que são as mídias sociais, fofoca sem o WhatsApp. Hoje a gente discute o tempo todo, né, esses temas de pós-verdade, de fake news, de como as pessoas elas vão acreditando em coisas que elas recebem, ou porque convém, ou porque elas têm algum preconceito, e elas saem espalhando isso para todos os lugares, destruindo informações, destruindo a vida de pessoas. Vocês acabaram de noticiar que nenhuma criança morreu vítima da vacinação, não é isso? Nenhuma. Se analisou quantas fofocas surgiram sobre isso, quantas fake news, os pais com medo de levarem os filhos porque as consequências seriam desastrosas. Aí as pessoas elas são capazes de montar imagens, né, fatos incorretos para ir espalhando notícias falsas. E você vai falando sobre pessoas que você não conhece, falando sobre temas que você não conhece. De uma hora para outra todo mundo virou médico, sabia tudo sobre consequências de vacina, se deve ou se não deve. É impressionante como isso acontece. Então, eu acho que essa reflexão do Papa, ela deve brotar, fazer brotar em nós esse pensamento de como é que a gente está utilizando a nossa língua e como é que a gente está utilizando os mecanismos que nós temos hoje de comunicar alguma coisa a alguém, o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho do nosso cuidado. Esses são assuntos muito sérios. Você pode ter um lado político, outro lado político, um lado religioso, outro lado religioso. Cada um tem as suas escolhas, né? A liberdade é um dos elementos mais bonitos da dimensão humana. Agora, o que é incorreto é, em nome de você defender aquilo que você acredita, por alguma razão, você sair distribuindo mentiras.
distribuindo acusações sobre outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a língua, de fato, é um instrumento muito poderoso, né? E Chalita, você falando, me ocorreu assim, muito a questão da reputação, né? O quanto uma fofoca, a gente tem esses casos que são coletivos e que, né, envolvem questões, como você deu o exemplo da vacina, mas pegando pelo campo pessoal, você pode destruir a reputação de uma pessoa, ou às vezes a reputação de uma empresa, de uma organização, com uma informação falsa ou com uma meia-verdade. Quer dizer, aquilo que a pessoa levou uma vida inteira para construir, uma imagem que ela levou, ou que uma empresa levou uma vida inteira para construir, pode ser destruída ali, numa informação falsa, numa fofoca, né, como você falou. Exatamente, Mauro. E aí é um cuidado assim, que a imprensa tem que ter, né, daquilo que ela noticia, daquilo que ela fala, daquilo que ela divulga, que o judiciário tem que ter, que o Ministério Público tem que ter. Às vezes alguém é acusado de alguma coisa muito séria, muito grave, né, o Ministério Público começa, né, com um inquérito, então ele tem um processo de investigação inicial, que o correto seria o promotor, ele tem todo o direito de investigar, mas enquanto ele não tem dados mais consistentes, investigar em silêncio, até pela responsabilidade da vida daquela pessoa. Antes de denunciar, antes do juiz entrar na história, às vezes o promotor vai e divulga. E logo depois, né, passa alguns meses, ele nem denuncia, porque não havia nada. E essa pessoa saiu no jornal, né, no impresso, falado, radiofônico. Os filhos, né, foram xingados na escola, foram humilhados. E aquele promotor, como é que ele dorme em paz depois, né? Um juiz, quando faz isso também. Então, o cuidado que as pessoas têm que ter, estava falando aí da questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, agora a ONU dizendo isso também, mas além do ex-presidente Lula, quantos executivos foram execrados? Houve um que foi preso, destruído, a mulher largou dele, e depois o próprio juiz Sérgio Moro chegou à conclusão de que ele não estava nem envolvido. Mas depois de um ano, você destrói a vida de alguém. Então você prender alguém é algo de tanta responsabilidade, é um cuidado tão especial que você precisa ter, respeitando a legislação, tomando cuidado, e isso é uma das grandes reclamações que principalmente as pessoas mais carentes, né, com menos dificuldade de contratar advogados, elas têm, que elas são acusadas injustamente, elas são presas injustamente. Tem gente que está preso porque tem o mesmo nome de outra pessoa, e não tem ninguém para defender essa pessoa. Então quem exerce qualquer tipo de poder na justiça, no Ministério Público, na imprensa, precisa tomar cuidado com isso. E qualquer pessoa que exerce o poder da língua, porque quando você fala, você exerce um tipo de poder. Quando você tuita, quando você põe no Instagram, quando você manda um WhatsApp, você exerce um tipo de poder. Você está divulgando. Seria tão importante que a gente tomasse cuidado com isso, sabendo que ali há uma pessoa. Só uma historinha aqui, estourando o tempo, mas Sócrates, que é aquele grande pensador, né, o primeiro dos grandes pensadores clássicos dos gregos, uma vez chegou um discípulo dele e falou assim: mestre, o senhor está sabendo das últimas fofocas que andam dizendo por aí? Aí o Sócrates fala para ele: você já passou isso que você está com tanta vontade de me dizer pelos 3 crivos? Eu falei assim: que 3 crivos, mestre? Ele falou: o primeiro crivo é da verdade. Você tem certeza que aquilo que você vai falar é verdade, provada, comprovada? Ó, mestre, certeza eu não tenho, mas onde há fumaça, há fogo. Mas e o segundo crivo? O segundo crivo é o da bondade. Você vai destruir alguém ao falar isso que você quer me falar? Você vai humilhar alguém? Alguém vai ficar muito mal por causa disso? Aí ele fica pensando, fala, mas ainda há um terceiro crivo. Isso que você quer falar tem alguma coisa a ver com a sua vida ou com o bem público? Aí o discípulo fica quieto e o Sócrates fala: vamos voltar a falar de filosofia, que é uma coisa muito melhor do que falar mal da vida dos outros. É isso, mas o próprio lá naquele livro lá do Sapiens, né, o Harari, ele fala que é o que tornou o homem, desenvolver o cognitivo dele, foi a questão da fofoca, né? Tá na nossa essência, né, Chalita? Que coisa. Porque nós somos animais sociais, né? Nós somos seres falantes. Então, na verdade, a gente só aprende a falar porque a gente está em grupo. O ser humano, ele é tão genial
por um lado, e é tão frágil por outro lado, né? Porque um peixinho nasce nadando, um passarinho precisa de poucos cuidados, mesmo os mamíferos, né? Uma baleia não precisa de muito cuidado, o ser humano precisa. Se ele não for ensinado a andar, ensinado a falar, então isso faz com que desde sempre a gente se relacione com as pessoas. E ao nos relacionarmos, a gente começa a competir com as pessoas. Sem perceber isso, é o que o Harari trata no Sapiens. Aí eu começo a inventar coisas sobre os outros. O que me impede de fazer isso é uma coisa bonita chamada moral. O que mora dentro de mim tem que ser mais puro, tem que ser mais correto, tem que ser mais verdadeiro. Então eu passo isso pelo crivo da minha razão, porque aí eu sei que eu estou destruindo a comunidade onde eu vivo. Por isso que os primeiros cristãos tinham a confissão que não era assim, alguém falando para um padre, era comunitária. Todos eles se reuniam ali no início da igreja e pediam perdão por terem falado mal um do outro naquela semana, por ter feito algum pecado que prejudicasse a relação entre eles. Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. É bom falar, é muito bom a gente prosear, conversar, mas tomar cuidado com o que isso é capaz de causar no outro, a dor que ela é capaz de causar no outro, tanto na fala quanto nessas escritas em redes sociais, que é uma nova forma de fala também, né? Muito bom, e viva sogras! Viva sogras, que são seres humanos, né? Um dia todos seremos, talvez, ou sogra ou sogro, vamos ter alguma relação. E que nos proporcionaram essa oportunidade de um bate-papo de altíssimo nível com aí. O Gabriel Chalita, a gente conversando sobre a questão da fofoca, da reputação, da confiança dentro da nossa sociedade. Chalita, obrigado por hoje. Até semana que vem. Eu que agradeço. E viva sogras! E viva! Obrigada!